Olá, bem-vindo de volta a mais um Ó. Se é a sua primeira vez por aqui, vai lá dar uma força. Se isso está ajudando você de alguma forma, compartilha aí, se inscreve no canal, curte e liga o badalo para receber os próximos vídeos, tá bom? Durante esse tempo de pandemia, temos ouvido demais a ideia de conspiração ou teorias de conspiração têm se proliferado grandemente. Como é que os cristãos deveriam compreender teorias da conspiração? Como é que eles deveriam pensar a respeito dessas coisas? Conspirar ou não conspirar? Essa é a questão. No excelente livro de Tom Nichols, The Death of Expertise, A Morte da Perícia, ele escreve que a teoria da conspiração, ou as teorias da conspiração, ela surge como uma tentativa de colocar os pontos todos juntos, de dar coesão à realidade. Uma maneira de explicar o que aconteceu e como aconteceu. Essa carência que o homem tem é que faz com que as teorias da conspiração surjam. A ausência de coesão nas informações vai fazer com que a crueldade, as coisas ruins que acontecem com pessoas tidas como inocentes, seja tido como fruto do acaso ou então uma deidade, uma divindade que não é de fato bondosa, que não é cuidadosa. Al Mohler, que é um teólogo, ele acredita que o surgimento desenfreado das teorias ou de teorias de conspiração nada mais é do que o homem, com a sua gana por conhecimento, por perceber toda a realidade, que diga como as coisas são como são, porque a pessoa estava aqui e a outra ali, porque fez o que fez. Talvez, aliado a esse desejo humano de compreender a realidade como um todo, três outros fatores podem favorecer o surgimento de teorias da conspiração. O primeiro deles seria o enfraquecimento das instituições chaves. Por exemplo, quando olhamos para o Brasil, difícil encontrar alguém que confie realmente nos três poderes que nós temos. A quantidade de escândalos, de corrupção e de outras coisas que aparecem todos os dias enfraquecem essas instituições e fazem com que as pessoas sempre acreditem que os homens fizeram essas coisas por motivos outros e não o benefício da população. Segundo fator, a democratização da informação. Todo mundo pode dizer qualquer coisa, mesmo que não tenha habilidade ou qualificação para dizer. Todas as opiniões, isso é próprio do pluralismo, todas as opiniões devem ser ouvidas e admitidas. E aí você vai opinar como você quer e aí vai sempre conseguir pessoas que pensem como você. A democratização da informação, como diz Tom Nichols, é a morte da perícia. Não são os peritos agora que têm a vez, mas qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Terceiro fator seria a falta de confiança na mídia. A mídia está aberta, cada um diz o que quiser e muitas pessoas que querem destruir as outras, a fofoca institucionalizada faz com que fake news sejam proliferadas e as pessoas acabam crendo em mentiras e algumas vezes proliferando intencionalmente ou replicando essas mentiras que outrora foram ditas. Então as pessoas não creem tanto mais na mídia como a transmissão de informação verídica. Mas por um lado, nós de uma perspectiva cristã precisamos analisar a realidade como de fato ela é. E aí a realidade ela é definida por aquilo que a palavra de Deus diz. É Deus que está fora da criação que diz como os homens pensam, que desejam, que querem, pelo menos de maneira geral. Então, mesmo que a gente não consiga avaliar um fato ou outro, nós conseguimos avaliar o geral. E acreditem ou não, a Bíblia de fato fala de uma conspiração que tem como seu cabeça o maioral dos demônios, Satanás. E ele deseja com todas as forças diminuir e destruir a humanidade, a imagem de Deus, ao mesmo tempo em que deseja solapar o plano de Deus e a glória de Cristo. Então nós vemos isso na primeira tentação, ele falando mal do Criador, do seu Criador, Deus, e trazendo Adão e Eva para perto de si, enquanto contava mentiras a respeito das intenções do Criador. Isso é Gênesis capítulo 3. Nós vemos mais na frente que o príncipe ou maioral dos demônios
tem como subterfúgio principal a mentira. 1 João, mais na frente, vai dizer que ele se utiliza da mentira para propagar inverdades a respeito de quem o homem é, de quem Jesus Cristo é, dos valores que são importantes, das coisas que valem a pena na vida. E fazendo isso, ele demonstra que existe um plano em sua mente, um plano que existe desde a queda, que é tentar solapar o plano de Deus, destruir o plano de Deus e a humanidade. Nesse sentido, existe uma conspiração. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 vai dizer: nós andávamos outrora segundo o príncipe deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, diz que o diabo, ele impulsiona os homens para desobedecerem a Deus. Ignorar a presença do diabo e o seu trabalho de desmentir o que Deus disse, de propagar a mentira a respeito da realidade, de promover distrações para que os homens pensem em outras coisas, é ignorar o relato bíblico. Então existe sim uma conspiração demoníaca, um reino parasita que deseja solapar o plano de Deus, destruir tudo aquilo que promove a agenda de Deus. E ignorar isso é viver no país das maravilhas. E não é somente Satanás que faz conspiração. Por exemplo, nós vemos a história de Davi, que deita com Batseba e, para tentar encobrir o seu pecado, o seu adultério, ele vai criar ou traçar uma conspiração para proteger a si mesmo, a sua reputação, e assim ele corrompe Joabe, ele assassina Urias. Então existiu uma conspiração traçada pelos homens, porque os homens desejam a sua vontade e, quando caem em determinado erro, desejam proteger a sua reputação. E aqueles que têm poder vão fazer uso deste poder para perpetuar o seu erro e proteger-se de ser pego. Nada em comum. O filho dele parece que aprendeu. Absalão, ele passa um tempo planejando como ele tiraria o seu pai do poder. E aí ele passa um tempo tentando conquistar o coração do povo, até que finalmente o proclamam rei. Davi tem que fugir de Jerusalém para salvar a própria vida. Então, conspirações como essas, elas existem. Ignorar a possibilidade dos homens fazerem mal é viver de novo no País das Maravilhas. Então, o relato bíblico diz que, em outras palavras, sempre existe alguém em algum lugar tramando algo ruim para as pessoas. Quer seja o diabo, quer seja um rei, quer seja um governante, quer seja um juiz. Os homens, em sua natureza, vão desejar fazer o que é mal, e em fazer o mal vão desejar perpetuar o erro por meio de conspiração. Então, diante disso, quais seriam alguns princípios que nós deveríamos colocar em prática diante desse cenário caótico de desinformação? Teorias de conspiração surgem constantemente, as mais mirabolantes possíveis. Por outro lado, nós temos a palavra de Deus dizendo que Satanás está lá fazendo isso e que os homens não somente fizeram, mas são capazes de fazer ou de traçar teorias da conspiração pelos motivos mais terríveis possíveis. Quais seriam alguns princípios? Talvez eu pudesse elencar 3 princípios que pudessem ajudar a você e a mim a pensarmos bem sobre isso. Filipenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, Paulo aqui estimula os irmãos no que pensar. Então, uma dessas coisas nos chama a atenção. Pense, irmãos, nas coisas que são verdadeiras. Parte do problema da teoria da conspiração é a sua perpetuação. Como? Aquela incerteza, aquela opinião, aquele desejo de saber de fato as motivações por trás daquilo que aconteceu, elas vão tomando mais força à medida que vão passando, e aquela opinião acaba passando por verdade, sendo que não existe provas para aquela verdade. Verdade da perspectiva cristã é aquilo que corresponde à realidade dos fatos. Então, se não é verdade, não promova. Promova somente aquilo que é verdade. Você pode dizer que é a sua opinião, você pode dizer que é o que você acha, você pode dizer que tem uma
uma ideia de que seja isso, mas repassar opiniões ou teorias como se fossem verdade é ignorar o que a palavra de Deus diz. Nós somos pessoas que falam e pensam a verdade. Então não promova a teoria como se fosse verdade. Não promova falando e não promova pensando. A segunda sugestão que eu daria é sobre como responder a essas teorias da conspiração. Eu acomodo o que Deus diz a meu respeito no meu coração. Eu não preciso saber tudo sobre tudo. Eu não vou saber tudo sobre tudo. Deus não disse que me diria tudo sobre tudo. Na verdade, esse foi um dos problemas de Jó. Havia alguma coisa acontecendo no reino espiritual, Jó não sabia e ele pergunta por todo o livro por quê? Por quê? Por quê? Quando se está sofrendo, essas são as perguntas que norteiam a nossa mente. Qual a causa disso? E alguém tem que ser culpado. Então as perguntas de Jó são perguntas humanas, eu e você perguntamos. A resposta do Senhor, no entanto, é simples. A prerrogativa que Deus tem como Deus é não dizer ou não responder tudo que o homem quer saber. Se habitue com a ideia de que você não é Deus, eu não sou Deus, e algumas coisas não serão reveladas para nós. Nós não saberemos as razões pelas quais algumas coisas aconteceram da maneira que aconteceram com as pessoas com que aconteceram. Em terceiro lugar, ao invés de tentar saber tudo sobre tudo, os meandros de todo o processo do que aconteceu, responda aquilo que você sabe que aconteceu. Você não sabe com certeza de que a China, de maneira intencional, criou esse vírus? Talvez sim, talvez não. Você não sabe com certeza que houve intencionalidade do surgimento desse vírus? Talvez sim. Talvez não. O homem é capaz de fazer? Com certeza. O homem fez? Eu simplesmente não sei. Eu posso ter uma opinião que sim, pode. Tem como provar? Não. Então eu deixo minha opinião como opinião. Isso é com tudo. Então eu não sei o que levou, aconteceu, como surgiu esse negócio, mas eu sei que existe. Eu sei que existe uma pandemia e isso é o que nós sabemos e é responder a isso que é nossa responsabilidade. Como eu lido com o que eu sei, ao invés de procurar o que eu não sei. Procuro um culpado ali, procuro um culpado acolá, isso não afeta o que eu sei que é a verdade, essa é a realidade. E é a isso que eu devo responder. O que Deus deseja de mim é que eu lide corretamente com o que eu sei, ao invés de ficar tomando tempo e prestando atenção naquilo que eu não sei. Então, espero que essas sugestões ajudem você a lidar com a avalanche de conspiração, pensar de uma maneira bíblica a respeito da realidade. Tá bom? Deus te abençoe.